Bom, um dos pontos que foi levantados também aqui nessa partilha é sobre essa importância de saber qual é o calcanhar de Aquiles, pessoal, das brechas com essas consciências obsessoras ou esses seres que de alguma forma influenciam negativamente. Então, vou trazer duas perguntas ligadas e conectadas com esse aspecto interno. Na verdade, uma prática e uma outra mais psíquica. Uma delas é como lidar com a nossa própria sombra ou com os nossos aspectos sombrios. E a outra é uma questão mais prática. O que fazer quando, durante uma experiência fora do corpo, o projetor ele só enxerga tudo escuro, não consegue ver nada, nem o avião translúcido da Mulher Maravilha, nada, só vê a escuridão. Vou responder essa segunda primeiro, que é mais rápido. Eu tinha muita projeção cega quando era mais novo, e é justamente isso, acúmulo energético, e você tem que trabalhar o chakra Agni. Então, antes de dormir, é legal que você fique visualizando uma luzinha branca pulsando entre as sobrancelhas. O chakra Agni ele fica exatamente entre as sobrancelhas. Algumas pessoas, às vezes, na internet colocam ele aqui acima, não é? Aqui é o chakra Soma, o outro chakra que é ligado à estrutura do Sahasrara, do coronário. Então, o chakra Agni é exatamente aqui. Se você ficar pulsando uma energia todo dia, ou meditando, eu digo pulsar energia porque é uma maneira fácil de você perceber. Os yogis, muitos deles colocam aquele vibhuti aqui, alguns colocam no soma mesmo, mas outros colocam aqui no Agni, para poder você perceber fisicamente o chakra e nunca se esquecer dele. Então, se você ficar pulsando uma energia ali, mesmo que você não tenha clarividência, para quem tem, você vê que é questão de minutos. Se você ficar ali, principalmente se você apagar a luz, para quem gosta, para quem tem clarividência com o olho aberto, você ficar ali de olho fechado pulsando energia, dá uns 5 minutos, o campo você consegue perceber o campo extrafísico facilmente. E isso reflete na projeção. Mas mesmo que você não consiga perceber, que você não tenha clarividência, se você ficar trabalhando, pulsando energia, de uma forma visual, como o pessoal os maiores mestres disso são os yogis tântricos, que trabalham com essa ideia da visualização. Para quem não sabe, até já que eu entrei nesse do Tantra, o yantra do chakra Agnya, ele é um círculo branco com duas pétalas luminosas. O círculo branco, ele representa a lua. E essas duas pétalas luminosas, elas representam dois canais energéticos chamados de Ida e de Pingala, que sobem desde o chakra Muladhara, da base da coluna vertebral, e terminam aqui no chakra Agnya. Então, se você visualizar, pensa no yantra do chakra. O yantra é justamente isso. De uma forma bem grosseira falando, é como se fosse o núcleo espiritual do chakra, uma mandala, tá? Uma espécie de ideograma. Então, é a expressão geométrica do chakra. Então, se você não gostou da ideia da luzinha, tenta pensar nesse círculo luminoso com duas pétalas aqui. Uma pétala para a direita, outra para a esquerda. E o círculo branco. Fica imaginando isso ali, como os yogis fazem. Fica visualizando esse yantra do chakra que você vai se conectar com ele. E mesmo que você não veja nada, não tenha clarividência, isso é essencial para que você enxergue fora do corpo. Porque eu acredito que é muito comum a experiência de projeção cega e é muito chata. É terrível. Eu fiquei muitos anos eu saía do corpo cego para um lado e para o outro, além da catalepsia, que é terrível, porque você sai do corpo com energia e volta, sai e volta, e anda pela casa. Tem que se afastar do corpo físico o mais rápido possível. Mas não adianta nada você se afastar e estar cego. Então, por esse processo de visualização no chakra Agnya, você consegue desbloquear isso, tá? Mesmo que você não tenha clarividência. E outra questão da sombra, eu acho importante que a gente perceba que cada um de nós ainda possui um lado sombrio, porque as pessoas, em geral, seja no espiritismo, na teosofia, no ocultismo, na umbanda, no esoterismo, em qualquer escola filosófica espiritual, acha que não tem lado sombrio, que é o mestre espiritual. Muita gente pensa e se coloca assim, por mais que todo mundo, em essência, seja um mestre espiritual. Tá? Esse é um papo longo, porque você tem que perceber que você é um mestre,
que você é o mestre de si mesmo, né? Não estou falando dos outros, não. Mas, ao mesmo tempo, você tem que perceber que você tem um lado sombrio. Se você não perceber que você tem um negocinho sombrio ainda, é porque você não está percebendo muito bem. Não estou falando que você tem que perceber que você é um vilão de filme da Disney, ou um ditador, ou um fascínora, não estou falando isso, não. Mas você tem que perceber que você ainda tem um lado um pouquinho obscuro. E como é que você lida com essa obscuridade? Expulsando da sua mente, colocando para fora, digamos assim, catapultando de si mesmo? Não. Você tem que perceber o lado sombrio e aceitar o lado sombrio. Mas quando eu digo aceitar o lado sombrio, não é dar alimento a esse lado sombrio. É o que eu falei da meditação, é um processo de contemplação também, porque a meditação ela se desdobra na contemplação também. Então, quando você percebe que você é sombrio em alguma medida, que você ainda tem aquilo dentro de você adormecido, um pouquinho turbulento, quanto mais você percebe isso, você tira a força disso. Tá? Mas, repito, você não tem que expulsar. Se você ficar tentando, sai da minha mente, eu não estou pensando isso, ficar desesperado, aí é que esse pensamento ganha força, aí é que esse lado sombrio ganha força. Então, você tem que perceber nesse momento que aquilo ali faz parte de você e que você, em certa medida, para transmutar aquilo, você tem que aceitar aquilo. E quando você aceita, aquilo se dilui, aquilo se dissolve. Tá? Então, acredito que a melhor forma de você lidar com o lado sombrio é perceber o lado sombrio com atenção plena, consciência plena. Você tem que estar consciente dia e noite. E para você perceber que aquele processo de obscuridade ainda cresce em você, mesmo que seja de uma forma pequenina, você tem que ter atenção ininterrupta. Tá? Por isso que eu digo que a meditação é a chave para tudo. Se você não estiver atento a essas pequenas coisas da vida, como eu digo, acordar de manhã, sair na rua, dar bom dia para o porteiro e perceber que o cara está ali trabalhando também, está conquistando o trabalho dele, ou então quando você vai prestar um serviço para alguém também, porque também tem o contrário. Às vezes as pessoas dão um bom dia para alguém que ela acha que está ali num trabalho, digamos assim, mais simples, mas também vai prestar serviço para alguém que tem muita grana e já tem um preconceito. Todo mundo que tem dinheiro não vale nada. Também não é assim. A questão do julgamento é muito complicada. Quanto mais você julga, você estimula e alimenta o ego. Quanto mais você alimenta o ego, mais você, digamos assim, entra no mundo da dicotomia, da dualidade, da separação. E quanto mais separação existe, mais turbulência mental é criada. Tá? Então, a melhor forma de você perceber, de você lidar com o lado sombrio, é perceber o lado sombrio e simplesmente deixar que ele passe. Imagina que você está num avião vendo as nuvens passando. As nuvens são aquele seu lado sombrio. Você não vai ficar ali alimentando, querendo ver cada nuvem. Deixa passar. E depois, vida que segue.